Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo avançado de SQL, agora nós vamos conhecer mais um conceito ou um recurso que vai ser muito útil na otimização de consultas. Vamos ver as visões em banco de dados. O que é uma visão? Quando utilizar uma visão? Quais os tipos de visões que em alguns SGBDs, né, há mais de um tipo de visão em banco de dados? Então, quando escolher um tipo, quando escolher outro, né? E quando não utilizar uma visão em banco de dados. Vamos lá para o nosso conceito de visão. Uma visão em banco de dados é, na verdade, uma tabela virtual. Né? Uma visão pode ser vista como uma tabela virtual. Dependendo da estrutura da visão, dependendo do próprio SGBD, né? Apesar de ser uma tabela virtual, o SGBD é capaz de fazer um mapeamento automático para a tabela real, a tabela lógica, que está armazenada no modelo físico. Tá? Então, algumas atualizações, inserções, deleções são possíveis, né? Claro, respeitando as restrições, as limitações de cada SGBD e dependendo, né, da complexidade da visão, né, da complexidade da consulta que resultou a visão. Tá? Então, uma visão de banco de dados é derivada diretamente a partir de uma consulta. Né? Por exemplo, indo agora para nosso Workbench, nós, em outro momento, né, nós criamos uma tabela a partir de uma consulta. Vamos reproduzir isso daí agora. Então, nós estamos aqui no nosso banco de dados, que foi criado hipoteticamente para um sistema acadêmico hipotético. Né? Então, nós temos aqui uma consulta, vamos retornar as disciplinas que cada aluno está matriculado. Então, aluno, join, aluno, disciplina cursar, onde o ID do aluno é igual a cursar, ID aluno é ficar. Join, disciplina, onde o ID disciplina é ficar, é igual a disciplina.id. Executando nossa consulta, nós temos aqui a listagem para cada aluno, né? As disciplinas que eles estão matriculados. Então, só com o cuidado, né, de renomear aqui as colunas ID e nome, já que elas estão repetidas, tanto em aluno quanto em disciplina. Então, vou ajustar aqui a nossa projeção, projetar todos os atributos de aluno, seguido de todos os atributos do relacionamento cursar, seguido dos atributos de disciplina. Só que disciplina eu vou renomear os atributos. Então, vou começar pelo ID da disciplina. O código não precisa ser renomeado. E o nome também vai ser renomeado para nome. Tá? Tá. Aqui eu esqueci de colocar o asterisco. Né? Pois bem, agora sim. Então vamos usar essa consulta inicialmente para criar uma tabela. Tá? Para a gente ver claramente a distinção entre uma tabela e uma visão. Tá? Create table, como nós já vimos. Vamos dar um nome para essa tabela. Alunos cursam. Pronto. Nós acabamos de criar uma tabela. Deixa eu atualizar aqui. A tabela foi criada. Select asterisco from alunos cursam. Executando a consulta. Nós temos aqui os dados que já conhecemos. Tá? A sintaxe para criar uma visão é muito simples. Só que no lugar de uma table é uma view. Né, que não deixa de ser uma tabela, só que uma tabela virtual. Como já existe a tabela chamada alunos cursam, eu vou chamar de alunos cursam
2. Ah, e a propósito, no caso da Create Table, o S é opcional, né? Para Create View, o S precisa ser adicionado. Então, agora sim, nós temos uma view criada, nossa primeira view, que é a view Alunos Cursam 2. Então, do mesmo jeito que o select asterisco from alunos cursam retorna esse conjunto de dados, o cursam 2 vai retornar o mesmo conjunto de dados. Ah, então, Patrick, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Enquanto a view é uma tabela virtual, quer dizer, ela é calculada, processada, né, no momento que a gente precisa dela, a tabela em si ela está armazenada definitivamente em disco. Tá joia? Não que a view não possa ser armazenada em disco, mas normalmente, analisando a maioria dos SGBDs, ela não é armazenada em disco. Tá? Ela é gerada no momento da consulta. Então, vamos analisar um pouco a diferença agora. Tá? Vou inserir uma determinada tupla, não sei, vamos inserir mais uma disciplina. Pronto, vamos inserir uma disciplina. Quais são os campos de disciplina mesmo? É ID, código e nome. Então, insert into disciplina values. O ID eu não vou fornecer. Então, código e o nome da disciplina. Vamos lá. A disciplina é ED, então Ciência da Computação 05. E a gente vai chamar de estrutura de dados. Uma vez executada, vamos consultar agora nossa tabela disciplina. Está aqui, nossa disciplina com ID 4 foi adicionada. Né? Então, vamos adicionar a informação ou o dado de que um aluno vai cursar uma determinada disciplina. Joia? Então, vamos lá. Insert into aluno disciplina cursar valores. Vamos ver quais são as tabelas, os atributos mesmo. ID aluno ficar. Vamos supor que o aluno com ID 1 curse essa disciplina. Vai cursar a disciplina 4, que é a disciplina que acabamos de inserir, estrutura de dados. Numa data da matrícula que foi 2023 01 12. No semestre 2023.1, ele tirou 8 na nota e teve 2 faltas. Na verdade, colocar 2022.2. Já acabou a disciplina, né? Cadastrou depois, mas já tem nota e quantidade de faltas. Muito bem. Então, se a gente olhar, nós acabamos de inserir. Tá? Se a gente olhar a tupla do relacionamento, já foi adicionado. Pois bem, então, se nós consultarmos o relacionamento, nós vamos constatar que a matrícula foi realizada. O aluno 1 cursou a disciplina 4 em 2022.2, o cadastro foi realizado 12/1/2023, ele tirou 8, teve 2 faltas. Porém, se eu consultar a minha tabela, que foi criada a partir da consulta alunos cursam, a gente não encontra a matrícula do aluno 1 na disciplina 4. Tá? Mas se a gente olhar a visão atualiza automaticamente as novas inserções. Tá? Essa é a principal característica da visão. Por ela ser virtual,
ela é dinâmica e ela reflete o estado atual dos dados. Pois bem, então, indo para mais um exemplo, nós acabamos de ver um exemplo, né? Mas a sintaxe da visão ela é relativamente simples, como nós podemos ver aqui, né? O comando é create view, seguido de um nome que podemos escolher para a visão, as uma consulta SQL, um select, tá? Então essa consulta pode estar assim escrita diretamente ou entre parênteses. Eu gosto dos parênteses para destacar, para separar melhor, né? A cláusula de criação da própria consulta, mas é opcional. É uma sintaxe bem parecida com a criação de uma tabela a partir da consulta, claro, sabendo da diferença entre uma tabela e uma visão. A visão tem essa característica dinâmica, enquanto a tabela tem uma característica mais estática, uma vez que seus dados só evoluem com interferência explícita, de um delete, um insert, um update, um comando de manipulação dos dados. Tá? Então, uma consulta, né, para saber os empregados que ganham mais do que seus gerentes. Então, a gente poderia criar uma consulta para identificar os empregados que ganham mais do que os seus gerentes, e essa relação de comparação entre os salários pode variar dinamicamente. Né? Podendo variar dinamicamente, então faz sentido ter como uma visão e não como uma tabela, a não ser que deseje se guardar, né, o status, o status daquele instante, né, a representatividade daquele momento de criação da tabela, né, uma vez que essa relação comparativa de salário pode variar, né, sempre que o salário for ajustado de um ou de outro, ou do empregado ou do gerente. Quando não forem necessárias as visões, elas também podem ser apagadas, assim como as tabelas, né, usando o drop. Só que no lugar de drop table, a gente vai usar o drop view. Né? É simples assim para apagar uma visão. Drop view e o nome da visão. Em alguns SGBDs, é bom ressaltar que há mais de um tipo de view. A visão clássica, presente em qualquer SGBD que tenha suporte a visões, é o que a gente chama de view lógica, ou view tradicional. Tá? Então, são, digamos assim, representações de consultas que podem ser armazenadas ou representadas de maneira simplificada, com um apelido. É como se fosse um alias para uma consulta. Tá? Então, a visão lógica ela é processada no momento que nós utilizamos a visão. Então, não há um ganho tão grande ou um ganho efetivo, né, em comparação com a execução da própria consulta. Substituindo a visão pela própria consulta, nós não temos um ganho efetivo. Claro que alguns SGBDs implementam otimizações nesse sentido, de terem sempre em background, né, a execução de visões, das consultas das visões, mantendo sempre atualizada em memória RAM, né, no caso da visão lógica. Então, criar visão é sempre uma boa estratégia de otimização de consulta, porque de certa forma você oferece a possibilidade do SGBD implementar essas estratégias de otimização e manter, né, a visão sempre pré-executada na memória RAM, no caso da visão lógica, mas nem todo SGBD implementa otimização. No caso do Oracle, né, ele implementa uma otimização que é o que ele chama de visão materializada. Então, o que é uma visão materializada? É uma visão que é pré-executada e persistida temporariamente no disco. Tá? Então, uma materialized view é diferente de uma view, né? Ou logical view, né? Só que não usa o logical, tá? Então, o create view cria uma visão lógica, enquanto o create materialized view ou create snapshot, que também é outra expressão, outra palavra reservada definida para o SGBD Oracle, tá? Não faz parte do SQL padrão. Mas uma materialized view é uma view que ela é pré-processada
né, o SGBD a mantém sempre atualizada e armazena no disco de forma temporária. Então, sempre que há alteração dos dados da tabela, há também uma atualização, digamos assim, dos dados da, da view. Tá? Então, a view ela é sempre atualizada, né? E não ocupa, digamos assim, não tem overhead de espaço de memória RAM, porque a visão materializada ela é pré-processada, mas é armazenada temporariamente no próprio disco. Sabemos que visões são tabelas virtuais, né? Então, tabelas virtuais não são persistentes, né? Afinal de contas, elas são temporárias ou ficam em memória RAM ou no disco, mas são temporárias. No caso de um update ou um delete ou um insert numa visão, isso não faria muito sentido pensando em termos de propriedades ACID, né? A durabilidade do dado seria prejudicada. Mas é comum os SGBDs realizarem alguns mapeamentos entre a visão e as tabelas que foram utilizadas para criar aquela visão, as tabelas apontadas na consulta que gerou a visão. Então é possível sim realizar updates persistentes dos dados, né, das visões, né, ou relativos às visões, os dados que estão nas tabelas. Então o mapeamento acontece. Imagine na nossa consulta, né, de exemplo aqui do slide, né, se a gente quiser atualizar o salário, né? Então a atualização do salário ela vai ser mapeada, convertida, né, digamos assim, para a tabela do empregado, a tabela que de fato armazena o dado do salário, tá joia? Então há um mapeamento automático equivalente. Então, views envolvendo muitas tabelas, envolvendo joins, nem sempre são atualizáveis, né? Então, outras cláusulas, outras views mais complexas, com group by, com count, com outras funções de grupo de maneira geral, também são inviáveis, né? Alguns SGBDs, ou a maioria deles, não faz mapeamento para atualizações de dados envolvendo consultas mais complexas. E o insert também é permitido, na maioria dos casos, quase que uma totalidade dos SGBDs só permite quando a consulta envolve uma única tabela, tá? Não há joins. Então vamos praticar um pouco, né, isso daí antes de dar continuidade ao nosso assunto. Nós criamos a visão alunos cursam, tá? Se nós executarmos o describe, alunos cursam, nós vemos as propriedades, né, de cada coluna. Vamos tentar atualizar, né? Atualizar o quê? Deixa-me ver. Vamos atualizar o CPF do aluno 1. Vamos lá. Então, update. Como é o nome da visão mesmo? Alunos cursam 2. Set CPF igual 1, 2, 3 novo, where id igual a 1. Vamos ver se o MySQL é capaz de mapear, já que essa consulta envolveu join, né? Mas mesmo assim, ele foi capaz de realizar o update. Então vamos fazer a consulta, select asterisco from alunos cursam. Está aqui o CPF 123 novo. Professor, mas será que não mudou só na visão? Vamos ver. Vamos olhar na tabela de fato, a tabela aluno, nós podemos constatar que o CPF foi alterado também, né, na tabela. Afinal de contas, é aí que o dado está persistido, tá? O dado não é persistido na visão. Mesmo uma visão materialized, né, uma visão materializada em disco, é
um armazenamento temporário, tá? O dado é persistido exclusivamente nas tabelas. Então a gente fica por aqui nessa aula, né, nessa videoaula sobre visões, e o próximo assunto nós veremos Storage Procedures.